Olá, eu sou Jéssica Marques, sou psicoterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma proposta de Sigmund Freud de 1911, quando ele descreve duas formas de funcionar do aparelho mental. Vamos falar sobre o processo primário e processo secundário no próximo vídeo, mas agora a gente faz uma introdução sobre essas formas de funcionar do emocional que vamos transitar ao longo da vida o tempo todo, várias vezes de uma para outra durante o dia. E vai ser até fácil ou possível de compreender ou nomear algumas coisas que talvez você possa estar vivendo. Não quer dizer que nós vamos nomear as situações, não é sobre isso. Mas nós conseguimos entender o porquê de algumas ações limitadas. É claro que nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas percepções a partir desta teoria, como eu as vejo, como eu sinto e aquilo que eu venho também observando no consultório, com meus pacientes e também no meu próprio atendimento analítico, né, nos reconhecimentos. Então vamos lá. Processo primário é uma forma com muita dificuldade de lidar com a frustração. Porque o que vai regir, né, o que vai imperar ali no processo primário é o princípio do prazer-desprazer. O que seria isso? Nesta forma de funcionar, eu não sinto nenhum desconforto, porque qualquer coisa que for desconfortável não está em mim, desaparece. Eu acredito que eu sou o mundo, que eu sou a mãe, que eu sei o que me alimenta, que traz ali aquele carinho, vamos tentando pensar na proposta de um seio bom, fui eu quem criei, então partiu de mim. Nesse processo primário, acontece algo que o Freud vai chamar de autoerotismo. E o autoerotismo ele é fundamental para a minha autoestima, para o quanto eu vou dar conta de me amar. Só que vamos parar para pensar, o bebê ele não consegue se oferecer carinho, se higienizar, muito menos em sobreviver sem a ajuda do outro. Então, nesse momento, todo o cuidado, toda a maternagem, todo o ambiente que vai acolhê-lo ao mundo, vai ajudar a construir uma base de estrutura emocional para olhar para si e para lidar com a realidade, para lidar também futuramente, quando a gente faz essa transição para o processo secundário, conseguir lidar com os desconfortos da vida. Então, quando a gente para pensar nesse primeiro momento, se o bebê ele não tem muitas habilidades motoras para consigo, ele precisa de uma figura que desenvolva função materna atrelado à função paterna em conjunto. No autoerotismo, nós vamos falar sobre todo o cuidado gentil, amoroso que os pais podem oferecer para o bebê. O acalento ao colo, todo esse acolhimento vai dar para o bebê uma base para ele conseguir reproduzir consigo mesmo. Então, se todo o cuidado foi feito com impaciência, com uma raiva atrelada, com agressividade presente, tudo muito rápido, tudo muito falho, provavelmente esse bebezinho, ao vir para a vida adulta, vai ter dificuldades de questões básicas, como, por exemplo, hidratar a pele, se banhar, né, se higienizar, conseguir cuidar das suas vestimentas, da sua casa, né, da sua comida, do básico para que ele viva confortavelmente. Essa dificuldade não é um único ponto inicial desse primeiro momento lá na infância. É claro que a gente está falando de uma construção, mas também tem uma origem. O autoerotismo tem um peso muito grande sobre como eu me vejo, como eu me reconheço. Eu costumo usar nos grupos de estudos um modelo que
bem simples que talvez você possa conseguir identificar no seu dia a dia é sobre os pentear os cabelos. Por mais que às vezes o bebezinho não venha com muitos cabelos, a gente faz o processo do alinhamento ali dos fios, do pentear, para que o bebê vá se acostumando, né, a esses novos elementos que vão acontecendo, do nada um carinho na cabeça, um carinho ao braço, isso traz ali aconchego, né? Na hora que você é, acolhe esse bebê ao colo, no processo de amamentação, a troca de carinho, de paciência, tudo isso é bacana para que esse bebê consiga fazer consigo mesmo também. Então, o ato de pentear os cabelos com mais tranquilidade, às vezes na vida adulta o sujeito para pensar e tá ali, né, com aquela agressividade ao pentear os cabelos, às vezes faz até aqueles barulhos, né, de tac, tac, batendo ali. E isso é um sinal daquela coisa da impaciência que talvez possa ter sido gerada não só nesse primeiro momento com o bebê, mas na primeira infância, né, em todo esse processo. Então, o que significa autoerotismo? Auto, né, si próprio, erotismo, prazer. Então, todo prazer que o outro me oferece, eu acredito que sou eu me oferecendo. Então, quando eu tenho dificuldades de viver prazeres na vida adulta, possivelmente tive muitas falhas nesse primeiro momento, que é um momento delicado, é um momento conturbado, né? E provavelmente a gente vai falar desses momentos difíceis de pós-parto, de chegada do bebê em um outro momento. O processo, voltando então ao assunto, né? O processo primário, é uma maneira de funcionar com a dificuldade de reconhecer o outro. Então, a partir desse momento, é como se eu me relacionasse com as pessoas, mas não por quem elas são, mas pelas projeções, pelos deslocamentos que eu fiz de mim mesmo ao outro. E também a dificuldade de se relacionar consigo, porque eu acabei introjetando aquilo que o outro projetou em mim. Então, coisas que o outro acredita que eu sou, por julgamento, por projeção, eu acabo introjetando e acreditando que fazem parte de mim. Então, no processo de análise, a gente consegue identificar o que é do sujeito e o que não é. E aí, quando ele começa essa identificação, ele já deixou de funcionar como o processo primário e passou para o processo secundário. Por que eu digo que a gente faz essas transições ao longo do dia, ao longo do tempo, por muitas vezes? Porque é nesse movimento. Quantas vezes o sujeito se queixa de coisas que ele não conseguiu ou que ele não fez, e aquilo não é responsabilidade dele. É responsabilidade do mundo, da sociedade, de uma formulação religiosa, dos pais, né, de qualquer outra pessoa que não seja a si próprio. Então ali eu tenho dificuldade de me reconhecer e reconhecer o outro. A grande característica do processo primário é essa fragmentação na realidade. Como eu não me reconheço, também não reconheço o outro. Então há essa confusão, é uma maneira psicótica de ver a realidade cindida, fragmentada. Por isso que eu faço a correlação com a posição esquizoparanoide de Melanie Klein. É como se eu dividisse a realidade uma partes em boa, outras partes em má. E aí eu fico projetando isso em muitas situações. Então, horas eu sou uma pessoa muito boa e tá todo mundo tentando me prejudicar, né? Horas eu sou alguém muito ruim que não mereço ninguém ao meu redor, então eu tenho essa dificuldade em me reconhecer e reconhecer o outro. É uma maneira mais primitiva e na maior parte do tempo, a tendência é que nós permaneçamos nesta maneira de funcionar, porque a gente está falando de algo que tem dificuldade a lidar com frustrações. Aí a realidade é uma grande frustração. Então, se eu negá-la e criar a minha fanfic, vamos dizer assim, sobre como as coisas acontecem ou aconteceram, eu tento me livrar do desconforto. Não é comigo. Ou partiu tudo de mim, né? Então, esse é uma maneira de funcionar.
processo primário. O que impera? Princípio de prazer e desprazer. Eu sou o mundo, o outro não existe. Eu sou o centro. Tudo o que importa está relacionado a mim. Não importa o que as pessoas façam ou não. Eu importo com o meu prazer. Tudo que é meu é prioridade. Não que isso seja ruim, mas a gente está falando de algo que é adoecido, né? De algo que não é saudável. Porque o saudável é reconhecer o todo, a integração, e não essa forma de vinculação. É claro que tudo que nós pensamos aqui não necessariamente foi o que o Freud exatamente quis dizer. Essas são as minhas percepções, tanto clínicas com os pacientes, como também na minha própria análise, e a partir das contribuições de Freud. Então, são as minhas percepções sobre a teoria. Espero que tenha gostado e fica para um próximo vídeo. Fique confortável por aqui. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre o processo secundário. O outro começa a existir, mas e aí? O que acontece a partir daí? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!